Aleluia. Graça e paz, igreja. Boa noite para você. Pode sentar aí. Daqui a pouco, se precisar, a gente levanta de novo. Louvado seja o nome do Senhor por nós estarmos aqui essa noite. Desde que eu entrei por aquela portinha ali, e já tinham pessoas orando nesse lugar, eu vi que a presença de Deus ia se manifestar nesse lugar. Existe a diferença da presença de Deus em um ambiente e da presença de Deus manifestada nesse ambiente. Aqui a presença do Senhor está manifestada. E o que Deus quer fazer é com que essa presença se manifeste também na tua casa, no teu lar. Não se conforme só em saber que Deus está lá, porque Ele está lá, com certeza. Mas queira que a presença dEle se manifeste lá, através dos dons do Espírito Santo sobre a tua vida, através do fruto do Espírito que você carrega, através da autoridade e da ousadia que o Espírito Santo tem te dado. Faça alguma coisa mudar na tua história, na tua trajetória, na tua casa, onde você trabalha, onde você estuda, porque Deus, Ele quer se manifestar através de nós. Amém? Eu estou falando isso aqui que estava ardendo no meu coração ali, pastor, então tem que largar, porque se não largar, fica só para mim, né? Queridos, eu sou o pastor Luiz Cláudio Meirelles, sou lá da Igreja Batista Reação, e está com a gente aí o Ministério de Louvor Reação Music, né? Uma parte, né, da gente hoje está ocupado. Nós temos também nossas células funcionando a semana toda, e hoje também é um dia de trabalho da juventude dessa rapaziada aí, mas é uma turma bonita. Meus dois filhos estão ali, ó, Levi e Davi, aqueles dois de blusinha preta ali, muito lindo, né, os dois, né? Nem parece irmão, né? A Lívia não veio, a Lívia é gêmea do Davi, mais novo. Ela não veio, ela não estava se sentindo muito bem. A minha esposa, a Rose, a pastora Rose, ela está lá na igreja, trabalhando, porque nós estamos há uma semana do encontro com Deus, e ela que é a coordenadora desse trabalho, então está com muito trabalho lá para fazer. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, pastorzão. Muito obrigado por ceder aqui o espaço que Deus tem te concedido. Marcelinho também, obrigado pelo convite. Eu falo lá na igreja que eu não sou muito de sair não, pastor. Não sou muito de sair não. Mas quando eu vou em algum lugar, eu falo assim, eu quero trazer para a minha vida e para essa igreja o que aquele povo vive. É isso que eu falo. Eu quero trazer o que eles vivem, eu quero trazer o que eles carregam. A gente vai levar o que a gente carrega, porque a gente está compartilhando, cooperando, né? Então nessa cooperação, eu já estou saindo daqui abençoado, em nome de Jesus. Já estou saindo daqui feliz, porque a presença de Deus tem se manifestado nesse lugar, e eu estou realmente feliz com isso. Eu estava falando com o Marcelinho, anteontem, eu perguntei, tem algum tema lá, igreja, de quinta-feira? E pastor, fica à vontade, o que Deus colocar no teu coração. Eu falei, rapaz, tem certeza? E assim, eu falei, vou orar, eu vou pedir a Deus algo para ministrar para o povo dele ali naquele lugar. E assim o Senhor me conduziu a ministrar para vocês sobre o texto de Isaías 43, já foi lido aqui, Isaías 40, né? Falou sobre Jacó e Israel. Jacó, aquele que foi criado, Israel, aquele que foi formado. Jacó, a criatura, e Israel, a formação, a nova formação de Deus. E foi dito aqui que não vai haver cansaço. O Espírito Santo de Deus é novo, né? Isaías 43, vamos ler de 18 a 28. Nós, como eu falei, a gente traz aquilo que esse povo vive, nós vamos levar, vocês estão vivendo aqui conosco, tenho certeza. 25, e desde o final do ano para cá, nós temos vivido algo que Deus ministrou muito forte ao meu coração lá em São José dos Campos. Deus falou muito comigo especificamente, e logo depois que Deus falou comigo especificamente, alguém usado em profecia disse para mim, você vai levar isso aqui carregando nos seus ombros até a sua igreja, e lá você vai ministrar isso. E assim nós não só ministramos, mas estamos vivendo esse ano falando sobre isso o tempo todo. E o tema que a gente tem vivido é uma nova estação. Uma nova. Então, se o Espírito Santo me moveu a vir aqui essa noite e colocou no meu coração, Ele tem uma nova estação para você também, um novo tempo, uma nova história, algo que pode mudar a realidade ao seu redor, tá? Vamos ler o texto do 18 ao 28, são 10 versículos. Eu vou ler conforme está aqui na tela, para você, para a gente ler junto, com as mesmas palavras e as mesmas frases, tudo direitinho, tá bom? Eu vou ler e você acompanha a leitura aí. O texto diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas.
eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não percebeis, ou não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos dos avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Nem com a gordura dos teus sacrifícios me encheste, mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas maldades. Eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me. Entraremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões, para que te possa justificar. Teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Pelo que profanarei os maiorais do santuário, e farei de Jacó um anátema, e de Israel um opróbrio. Até aqui. Volta, por favor, lá no 18. Eu queria que a gente lesse junto agora esse texto, esse versículo. Podemos fazer isso todo mundo junto? Bem bonito. 1, 2, 3 e... Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Agora eu vou ler o 19. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Feche os teus olhos aí. Nós lemos a palavra em reverência, vamos orar em reverência também, mesmo sentados, mas curva a tua cabeça e vamos orar ao Senhor para que Ele ministre a palavra dEle ao nosso coração de uma maneira forte nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui totalmente dependentes de Ti. Eu estou aqui, Senhor, como o canal do Teu Espírito Santo. Não quero dizer e falar nada do meu próprio conhecimento, ou de qualquer experiência, ou de qualquer expertise minha, pessoal. Mas quero falar conforme a direção do Teu Espírito para o Teu povo. O Teu povo está aqui para receber a Tua palavra. Que o Teu povo receba a Tua palavra. Que cada coração que está aqui nessa noite seja um coração aberto, seja um coração hospedeiro, bom hospedeiro da Tua palavra. E que o que for ministrado aqui não fique só no intelecto, na mente, mas que encontre um lugar especial em cada coração, para que haja mudança de comportamento, para que haja mudança de vida, para que haja uma direção dada pelo Teu Espírito, para que ao sair, a levantar desse lugar e ir para os seus lares, às suas casas, já vá alguém diferente, modificado pela Tua palavra. Cerque esse lugar agora com os Teus anjos, Senhor. Toma essa avenida Itaoca, a estrada de Itararé, as ruas de trás, laterais, as casas, imóveis, empresas. Senhor, acampa os Teus anjos ao nosso redor com ordens dadas a nosso respeito. Eu repreendo agora toda a fúria do inferno contra a Tua palavra, Senhor. Todo demônio que se levanta para atrapalhar a Tua palavra, todo demônio atravessador que intenta contra a Tua palavra, fazendo com que alguém entenda diferente do que o Teu Espírito Santo ministrou. Todo demônio que intenta contra aquilo que será ministrado nessa noite, seja queimado agora, que os Teus anjos guerreiem contra eles a nosso favor, para que tudo que for dito aqui seja, Senhor Deus, exatamente ouvido conforme o Teu Espírito Santo falar. Que a minha vida também, Senhor, seja inundada pela Tua presença agora, em nome de Jesus. Estenda sua mão para mim aqui rapidinho. Estenda assim para mim. Se você crê nessa oração, diga assim: Deus, usa o Teu Filho para ministrar a Tua palavra para o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Sabemos o que Ele quer fazer. Sabemos que o Senhor, nosso Deus, Ele não está limitado ao tempo cronos, Ele não está limitado a esse tempo nosso do relógio. O nosso Deus, Ele passeia no tempo, Ele vai lá no ano 2050, se houver Ele. Ele volta lá no ano 1, Ele passeia, Ele vai, Ele volta, Ele não está preso a tempo nenhum. Ele é atemporal. E Deus, Ele sabe do passado, Ele sabe do teu passado, Ele sabe que você viveu, sabe que você sofreu, sabe que você está vivendo hoje. E a orientação da palavra, não só nesse texto, mas em alguns outros, vai dizer que nós não podemos viver presos ao passado. O passado é como alguém que está dirigindo um automóvel, um veículo, que olha sempre para aquele vidro da frente ali. Quando olha para o retrovisor, é só para ver o posicionamento, né? Mas a olhada para o retrovisor
ela é algo esporádico, algo que vai acontecer só para segurança, mas o foco tem que ser para frente. Então eu já começo dizendo que Deus ele me trouxe aqui nessa noite para tirar algumas pessoas do passado e começar algo novo a partir desse tempo, desse dia. Hoje é dia 13/3 de 2025, não é isso? Esse dia é um novo dia. O ontem já passou, o ontem já acabou. Pastorzão, o dia de ontem, Lucas, o dia de ontem já passou. O que vocês viveram e sofreram ontem foi no dia 12. Hoje já é o dia 13. Então vocês precisam trazer a mente de vocês para o dia de hoje, porque o que Deus permitiu no dia de ontem, vocês vão crescer, vocês vão viver alguma coisa com isso aí. O dia de hoje começou à meia-noite de hoje. E a unção e a oração e o poder de ontem não vale para hoje, tá? A unção de ontem, o poder de ontem, a oração de ontem, o jejum de ontem é para ontem. Hoje eu preciso começar algo novo. Por isso que o que passou é o retrovisor. O que está na minha frente é o que eu tenho que ver. Tá certo? O passado ele é uma realidade que não podemos fugir, mas não deve nos limitar. Eu disse lá na igreja que aquele que desperdiça hoje, lamentando ontem, vai desperdiçar o amanhã, lamentando hoje, e vai viver nesse ciclo que vai girar a vida inteira e nunca vai sair do lugar. Então, o dia de ontem é ontem, o dia de hoje é hoje. Os males que sofremos no passado podem nos escravizar, se nós não entendermos a palavra de Deus. Mas as coisas boas do passado também podem nos escravizar. Porque existem pessoas, pastorzão, o senhor deve conhecer, e eu já tive preso nisso há algum tempo. Eu vivi tanta coisa boa no passado, que quando essas coisas boas às vezes não acontecem, a gente fica pensando no passado, poxa, mas já foi tão bom, mas foi tão legal, porque antigamente era tão bacana, porque a gente conseguia, porque a gente fazia, porque a gente saía, porque a gente era tão feliz, porque a gente, a rua não era de asfalto, era de terra, e a gente era feliz. A igreja era mais viva, o evangelismo era melhor, porque... Então você está pensando só no passado, sendo limitado às coisas que você viu no passado, quando Deus tem algo para você no tempo de hoje. E aí Eclesiastes 7, versículo 10 diz assim, nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que esse, porque não provém da sabedoria essa pergunta. Então quero dizer para você que quando eu perco tempo olhando para onde eu estive, eu deixo de visualizar onde Deus me quer. Quando eu perco tempo olhando para onde eu estive, eu deixo de visualizar, crer e ativar minha vida para onde Deus me quer. Então, sendo bom ou ruim, devemos entender que aquela fase já passou e que temos o dia de hoje para fazer novas todas as coisas e que o amanhã depende muito do que vamos fazer no dia de hoje. Quem recebe algo novo de Deus nessa noite? Paulo deixou muito claro para nós sobre pensar no passado, na sua carta aos Filipenses. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo de ganhar o prêmio, a vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 3, 13 e 14. E eu digo para você que entende que tem uma coisa nova na tua vida, né? Eu digo que toda nova estação tem um ponto de partida, tem um momento para começar. Que dia é hoje mesmo? Dia 13. A tua nova estação pode começar hoje. Eu falei lá na igreja, lá eu até escrevi, anotei aqui, porque não sei se você sabe, mas no dia 20, semana que vem, já começa uma nova estação, né? A gente tem 4 estações, quais são elas? Primavera, verão, inverno. De novo. Cada uma dessas estações tem suas particularidades, né? E a gente vai viver a estação conforme aquilo que ela nos proporcionar. Tem gente que às vezes não quer viver o verão e vai para outro país viver o inverno. Você deve conhecer alguém assim, eu conheço. Tem gente que não aguenta o tempo quente, mas já tem gente que não quer viver o inverno e vai para outro lugar para viver o verão, porque sempre quer viver o verão. E o que eu digo para você nessa noite é o seguinte: existem os tempos determinados por Deus para a sua vida. Eclesiastes capítulo 3 diz que existe um tempo determinado para cada propósito debaixo do sol, debaixo do céu. Então é isso que você precisa entender nessa noite. Como eu falei, toda nova estação tem um tempo de partida, tem um ponto de partida.
O nosso outono, ele vai começar no dia 20 de março, às 6h02 da manhã. Quem não sabia que tinha horário assim certinho? Vou ser sincero. Tem horário certinho, cara. Vai começar o outono no dia 20, às 6h02. E vai até o dia 20 de junho. Certo? Essa estação outono. O inverno, desse ano 2025, ele começa 20 de junho, às 23h42. Ó. 23 horas e quanto que eu falei? A nova estação começa e vai até 22 de setembro. A primavera, nesse ano 2025, ela começa 22 de setembro, às 15h19. Nem um minuto a mais e nem um minuto a menos. Aí, pastor, e o verão? 21 de dezembro, 12h03. 12h03 e vai de novo até o dia 20 de março. Então, cada ano pode mudar alguma coisinha. Então, eu disse que a nova estação tem um ponto de partida, amém? Amém? Eu quero ver agora quem está entendendo essa palavra, e essa não é enrolação não, hein? Eu quero ver quem está entendendo o que Deus quer falar. Hoje é dia 13 de março de 2025, e são 20h24. Só metade entendeu. Deus, Ele quer que a tua nova estação, teu novo tempo comece agora. Você não precisa esperar tempo nenhum, você não precisa esperar período nenhum. A única coisa que você precisa é romper com o ciclo anterior, porque o ciclo anterior pode estar te impedindo de viver algo tremendo que já era para ter começado. É isso que o Espírito Santo manda falar. Deus está nos dando uma chance de fazer tudo novo. Deus está nos dando uma chance de viver tudo novo, ou tudo de novo. Deus está te dando uma chance de começar tudo de novo. Deus está nos dando uma nova estação, que vai começar exatamente na hora que você colocar sua fé em prática. Exatamente na hora que você romper com aquilo que te feriu, que te machucou, que te frustrou, que te paralisou. Rapidamente eu quero pensar algumas coisas desse texto aqui, para a gente não passar o tempo, a hora. O texto fala assim: esqueça o passado e não considere coisas antigas. Pecados escravizadores. Davi, em alguns salmos, você tem o Salmo 33, tem o Salmo 51, tem vários salmos onde ele olha para ele mesmo e se vê numa situação terrível. Tem um ponto que ele chega a dizer assim: olha, enquanto eu calei os meus lábios e escondi os meus pecados, a minha transgressão não foi perdoada, os meus ossos se secaram dentro de mim e o meu humor ficou seco. Tem algum crente mal-humorado aí perto de você? Tem não. Não olhe para ele agora não. Não olhe agora não, se ele vai saber que tu sabe. Mas você sabia que é uma pessoa muito mal-humorada? Às vezes é transgressão que não foi perdoada, é pecado escondido, é o passado ainda vivendo na vida dessa pessoa, porque Deus, ele tem uma alegria completa, ele tem uma alegria perfeita, ele tem algo novo. O cristão, ele tem que ter um sorriso que alastra assim, e que todo mundo contagia todos. Mas tem pessoas que conseguem e não conseguem, porque os pecados escravizadores trazem um peso, uma culpa, uma dor, uma ferida. No Salmo 25, você vai ver em Atos 19, Atos 3,19, ele fala, bota aí pra gente Atos 3,19, eu amo esse texto. Eu tenho esse texto decorado na minha cabeça desde que eu era embaixador do rei, pequenininho. Ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos, e venham assim os tempos pela presença do Senhor. Então você tem culpa no teu coração, você tem peso no teu coração, você tem dor no teu coração, você tem ferida no teu coração, faz parte, gente, nós somos humanos. Quem diz que não é atacado, que não é ferido, que não é machucado, que não é magoado nessa terra, é a mesma coisa dizer que não tem pecado, porque todo dia a gente é atingido, às vezes antes de sair de casa, às vezes até, olha os casais, olha para mim, a gente é ferido até antes de levantar da nossa cama. É ou não é verdade? Às vezes antes de sair de casa. Então a gente precisa mudar as coisas, fazer as coisas acontecerem todos os dias. Em 2 Coríntios 5,17 diz que, ele começa falando lá ele começa falando assim:
Coloca aí para nós, 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez. E depois ele começa a falar que nós somos embaixadores. Ele começa a falar depois. Nós somos embaixadores. E quando nós somos embaixadores, nós somos representantes do céu de Cristo aqui na terra. O que faz um embaixador? Ele representa o seu governo em outro país. Ele representa a sua nação em outra nação. O consulado brasileiro em qualquer país é um pedacinho do país ali. Se nós entendermos que nós representamos Cristo aqui na terra, a gente tem que deixar de lado o embaraço, o pecado que perto nos rodeia, a dor e toda essa confusão da nossa vida passada e entender que tem alguém que precisa, que tem um ambiente que precisa, que tem uma região que precisa do Deus que nós servimos, da alegria que nós temos, dos dons que nós temos, para o Evangelho poder avançar na nossa vida. Deus, ele usou pessoas com passados de grandes pecados para operar coisas tremendas. Ladrões, assassinos, prostitutas, adúlteros. A minha vida mesmo é um exemplo disso. Deus me tirou do charco de lama, de droga, de um montão de coisa, me colocou para pregar o Evangelho. Então não tem como a gente falar que o meu passado me prendeu, eu estou agarrado lá ainda, não. Deus, ele faz a partir de um ponto, tudo começar de novo. Deus, ele quer fazer hoje, a partir desse ponto de hoje, dessa palavra de hoje, tudo começar de novo na tua vida. E se você já tinha desistido de algo, se você já tinha deixado de lado para trás, tinha trancado em gaveta com um cadeado enorme seus sonhos, projetos e planos, Deus está falando para você é bobo, não faça isso, não fique preso ao passado. Vai viver o teu sonho, vai viver a tua promessa, dá um novo passo, não importa o que aconteceu, tenta novamente e vai. É assim que Deus quer. Aleluia. Romanos no capítulo 5, versículo 20, todo mundo sabe esse texto, né? Onde abundou o pecado? Onde abundou o pecado? Eu preguei no domingo lá na igreja, foi um culto especial para as mulheres, né? E normalmente é as mulheres que fazem o culto. Eu falei, tá errado isso. Se o culto das mulheres é os homens que vão fazer. As mulheres vão ficar sentadas, ponto. Os homens vão fazer o culto, vai fazer homenagem, vai comprar lembrancinha. A mensagem vai ser um homem que vai pregar. Colocamos tapete vermelho para as mulheres entrar, demos flores. Os homens foi tudo, porque a gente tá, né? A gente, a igreja batista, a gente não costuma muito usar terno, gravata assim, né? Mas eu falei para os homens, vai vir todo mundo de terno, de gravata, bonitão, arrumadão. Pô, pastorzão, ficou bonito o negócio, hein? Sabe qual a mensagem que Deus me deu? Raabe. É uma mulher prostituta, idólatra e estrangeira. O que tem a ver isso? É porque o passado de Raabe não interferiu dela ser da linhagem, de Davi ser da linhagem dela, do próprio Cristo ser da linhagem dela. Então alguém com um passado escravizador e terrível, Deus colocou no meio da história, para ser alguém tremendo na história. Então não importa o que você viveu, se tem peso no teu coração, culpa, dor, Deus nunca vai me perdoar, porque o que eu fiz, Deus já falou assim, deixa o que passou lá para trás, e começa a viver algo novo a partir de hoje. Pastor, mas você não sabe. É muita decepção, é muita mágoa, é muito rancor, é muita ira, é muita frustração, feridas relacionadas às minhas atitudes que eu tomei e às atitudes que tiveram comigo. Realmente, a gente está à mercê disso tudo. Mas o maior prejudicado sempre será eu. O maior prejudicado sempre será você, se você se mantiver nisso aí. Tem muitos textos aqui, depois eu passo. Vou passar o esboço para você. Se quiser passar para o pessoal todos os textos que estão aqui, tem texto de Levítico, de Mateus, de Efésios, de Marcos, de Eclesiastes, de Lucas, tudo falando sobre isso aqui, ó. O maior prejudicado sempre será você. O meu futuro comprometido, o maior responsável sempre sou eu. Porque o diabo, ele não tem poder contra a sua vida se ele não tiver uma legalidade na mão dele, querido. Pensa nisso. Se ele tiver uma legalidade na mão dele, ele pode ter algum poder sobre a tua vida. Mas se você pegar na pata dele, arrancar a legalidade que está na pata dele, não tem nada que te segure de viver o que é a promessa de Deus para você. É melhor deixar de lado os sentimentos do passado, querido. Pensa nisso. E esse dia eu falei para uma pessoa assim, eu só consigo sentir algo, seja uma dor, uma alegria, uma tristeza, eu só consigo sentir hoje.
o hoje, que eu não consigo sentir nada ontem. Deu para entender? Agora, amanhã, pode ser que eu carregue o de hoje para amanhã. Está entendendo? Ontem eu não consigo sentir nada. O que eu tinha que sentir ontem, eu já... E se eu continuar sentindo hoje, não começar a melhorar isso, não começar a deixar Deus trabalhar em cima disso, o fruto do Espírito na minha vida, os dons espirituais ativados, tanto eu sendo usado por Ele, como alguém ser usado para mim, se eu não começar a buscar a face do Senhor, me ajoelhar e adorar o Senhor, pode ser que eu fique preso anos. O que aconteceu na tua vida em 2021? Em 2020? Lembra da pandemia? Foi terrível, né? Eu me lembro, pastor, que eu passei aqui do lado. Em 2020, passei março, abril, por aí. Tinha um monte de corpos aqui. 2020. Eu fiquei impressionado que meu coração começou a saltar, quase que eu parei o carro, porque eu queria consolar as pessoas, mas estava uma bagunça tão grande que eu me acovardei e fui embora. Só que aquele 2020 já passou. Existem outras pessoas que podem morrer hoje, amanhã, se nós não pregarmos esse evangelho, ficarmos presos ao que passou, ao que a gente viveu, ao que a gente era. Então pode ser que outras pessoas morram, aqueles que já estavam ali no chão, trazidos por carroça, já estavam mortos. Mas e as pessoas que ainda estão vivas? O que o Espírito Santo está falando para mim é, eu não consigo sentir nada ontem. Eu posso estar impedindo o mover de Deus na minha vida. Por quê? Eu não sinto nada ontem. Do ontem eu só me lembro. E o futuro eu espero ele acontecer. Mas como eu espero esse futuro acontecer, depende muito da motivação do meu coração. E outra coisa que eu vou falar para você, já que eu falei de motivação. Deus não está nem aí se você está motivado ou não. Porque Deus colocou o Espírito Santo dele em você. Se você esperar ficar motivada para acordar, para ir trabalhar, para vir para a igreja, para fazer a obra, ou para ser um melhor marido, uma melhor esposa, você ficar procurando motivação humana, porque o mundo está isso aí, procurando motivação, enche a cara de energético, toma remédio, toma pré-treino, pós-treino, tudo para poder animar, e quando acaba aquilo ali, tudo parece que murcha. Mesmo se você acordar desanimado, entenda que você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, levanta e vai. Mesmo que o ontem foi desanimador, te destruiu o dia de ontem. Mas hoje, como eu falei para vocês, é outro dia. Levanta e vai. Porque Deus só vai fazer uma coisa nova na tua vida se você levantar e for. Mas tem mais coisas que nos limitam. Além das decepções, mágoas, rancor, ira, frustração, ferida e tudo mais. As perdas que tivemos nos faz muita falta. Perdas emocionais, por exemplo. Também tem muitos textos aqui que eu não vou ler por conta do tempo. Perdas materiais. Perdas materiais e perdas emocionais são terríveis. Quando você perde alguém que você ama, quando alguém termina o noivado contigo, quando aquele esposo ou esposa envolvido por demônios vai atrás de uma mulher estranha, quando a família acaba, quando o filho vai embora, quando aquilo que você tinha pegado no teu coração sai de você, que parece que abriu você no meio, parece que cortou você no meio, isso faz muita falta. É terrível, a gente não pode ignorar isso, dizer que é besteira, não. Depois você lê o Salmo 42, você lê o Salmo 73, você vai ver, o próprio Davi, em questões, às vezes, de perda emocional. Davi olha para ele mesmo e fala assim, em determinado momento, por que está batido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, que eu ainda louvarei. Então, vai ter perda? Vai. Pode ser que você esteja aqui hoje vivendo uma perda emocional dessa. Mas uma perda material também, ela é muito forte, dá um vazio na gente, né? 1 Coríntios 2:9, Mateus 6, de 20 a 21, Colossenses 3:2, depois você lê esse texto. Mas pessoas, às vezes, que perdemos, né? E não adianta, o tempo vai passar, parece que dói menos, mas dói. Hoje é dia 13, amanhã é dia 14, né? Dia 14 seria aniversário de 82 anos do meu pai. Meu pai morreu com 72 anos. Assim, pastor, dói? Dói. Dói, não dói? Dói.
O meu sobrinho morreu no mesmo dia que meu pai. Nós enterramos o velório de um e o sepultamento do outro no mesmo dia. E a minha irmã estava lá esses dias, enchendo a cara de cerveja, colocou a música bem alta, fez um panelão de feijão. Eu fui lá e comi o feijão, só de raiva. Mas eu sei que ela estava sofrendo, sei que ela estava chorando. Só que eu não toquei no assunto, sabe? Eu não toquei no assunto, eu deixei, né, Deus trabalhar o coração dela. O passado ele é muito doloroso quando a gente perde alguém. Só que a gente precisa entender que a nossa vida continue. Se nós não saímos dessa terra ainda, porque ainda tem um propósito para nós. Se Deus tivesse que levar você, Ele teria levado você. Se Deus tivesse que levar a mim, Ele teria levado a mim. Mas como Ele não me levou, vou continuar fazendo a vontade dEle, vou continuar fazendo a obra dEle, para um dia encontrar meu Pai. E se a sua vida ainda não foi ceifada, né, por Deus, é porque o propósito dEle para você não acabou ainda. Existe algo de Deus para você que é grande demais, e o que foi perdido não pode ser comparado com o que há de vir, diz a palavra do Senhor. E aí você desconhece muito bem o texto que diz que a glória da segunda casa será maior que a da... Glória a Deus. Sempre a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. E para a gente partir para o final já, Deus diz que está preparando uma coisa nova. E para vivê-la é necessário esquecer o passado escravizador. Então eu falo para você, você não conseguirá viver o novo enquanto for escravo do passado. Existe um fator limitador para alguns. Qual é o fator limitador? É o que foi vivido. Seja bom ou ruim, como eu já falei. Deus tem algo novo para fazer. Mas o ciclo do passado ele precisa ser fechado. Deus ele não é igual a gente, que começa uma coisa sem terminar outra, né? Deus ele não é assim. Deus ele vai respeitar o teu tempo. Se você está agarrado, você mesmo está travando a tua vida. Então, Deus está falando para você hoje que existem coisas que você tem que dar um ponto final, sim ou não? É isso que Ele está falando comigo. Existem coisas que a gente tem que dar um ponto final. O melhor de Deus sempre vai estar por vir. Aí alguém vai dizer, não, porque o melhor de Deus é Jesus. Jesus já veio, só que Ele vai vir também de novo. Então o melhor de Deus vai vir. Quando Ele vier, vai ser melhor do que a primeira vez, que Ele vai vir para nos levar para morar com Ele no céu. Mas enquanto estivermos aqui nessa terra, nós podemos contar com o melhor dEle na nossa vida todos os dias. Eu quero profetizar isso para você. Se você estiver entendendo essa visão profética, você vai se manifestar da maneira que você quiser. Mas eu digo para você, você ainda não viveu o melhor do seu ministério. Pastorzão, tu não viveu o melhor do teu ministério ainda não. Tem muita coisa boa ainda. Você não viveu o melhor do teu ministério ainda. Você ainda não viveu o melhor que você tinha para viver com Deus. Você ainda não experimentou o melhor dos resultados do seu trabalho no reino. Existe muito mais. Existe muito mais. Existe muito mais. Só que o inimigo das nossas almas, ele não quer que você avance, ele quer que você permaneça lá atrás. Porque se você ficar lá atrás, você não vai dar o fruto, não vai dar o resultado que é necessário. Mas eu posso continuar dizendo. Você ainda não cantou sua melhor música. Vou falar de novo. Você não cantou sua melhor música ainda. Você ainda não fez sua melhor viagem. Aquela viagem que Deus te prometeu, que está no teu coração, tempão, aleluia. Ou será que você já viveu sua melhor viagem? Se você já viveu uma viagem muito boa, eu confesso para você, que Deus ele tem algo melhor. Ele está falando no meu coração, Deus tem algo melhor. Você ainda não leu o seu melhor livro. Você ainda não viveu o melhor com seus filhos. Amém? Você não viveu o melhor ainda com a sua esposa. Você não viveu ainda o melhor com o seu esposo. Deus tem muito mais. Eu digo até para você, você não escreveu ainda o seu livro, o seu melhor livro. Você não fez a sua melhor música. E eu ainda continuo dizendo. Você não viveu o melhor com seus amigos. Você ainda não viveu o melhor nas suas finanças. Ih, só a metade, viu? Você não viveu o melhor ainda com as suas finanças. Deus está preparando uma coisa nova. Deus tem um novo tempo. Deus tem uma nova estação para a tua vida e para você.
Eu já estou na conclusão, mas eu tenho que falar isso, cara. Quando você passa de uma estação para outra, seja ela do trem, do metrô, ou até do BRT, você vê que as coisas vão mudando, não é? Eu moro lá em Costa Barra, perto da Pavuna. Então eu trabalhava no Estácio. Então eu pegava o metrô todo dia, fazendo da Botafogo a Cari, voltava para Pavuna, para poder sentar. Aí sentava e fazia o quê? Fingia que estava dormindo. Aí sempre vinha um velhinho, uma velhinha, moço, qual a estação que a gente está mesmo? Mas já é macete dele já, para acordar a gente, para te dar o lugar, né? Eu tinha que levantar. Mas eu falei isso lá na igreja esses dias também, esse tempo atrás. Que uma vez eu fui lá para o centro da cidade, e eu coloquei uma roupa bonita, sabe, pastor? Uma roupa maneira mesmo, acho que é a melhor que eu tinha, porque eu ia num lugar importante. Quando eu cheguei a Cari, fazendo Botafogo, que eu entrei no metrô, todo mundo me olhando aí. Sapatão maneiro, uma blusa bonitona, calça, sabe, todo, me sentindo. Aí fui passando nas estações. Quando trocou de uma linha para outra, quando eu entrei lá, ninguém já me olhava mais como olhavam lá na outra. E olha que eu não estou falando de lugar, preconceito de nada não, hein? Eu estou falando que conforme o lugar que a gente está, a gente precisa mudar o nosso comportamento. E se aquela roupa era a melhor que tinha lá na Pavuna, quando eu cheguei lá no Cardeal Curvete, sei lá para onde eu fui, aquela minha roupa já parecia que era uma roupa de usar em casa. Sabe como é que é? Porque conforme a gente vai passando a estação, as coisas vão mudando. E tem um detalhe, hein? Lá na Pavuna, naquela tumulto para entrar, aquela briga, o pessoal, não sei o quê. Vai tomar não sei o quê, vai não sei o que lá. Assim que o pessoal fala, né? Briga. Esbarrou no outro, o outro já começa a gritar, brigar. Eu vi uma briga, cair na tapa mesmo. Mas quando chega na outra estação lá, se a pessoa esbarrar em você, você pede desculpa e tudo. Ana? Então até a forma de falar, de se comportar quando você está numa estação nova, é diferente. Então o Espírito Santo está falando para mim e para você aqui, ó, vai vir uma estação nova. Mas é necessário você ter um comportamento novo. O palavreado tem que ser diferente. A forma de se comportar tem que ser diferente. Então eu quero fechar essa mensagem mesmo agora aqui. Senão eu vou ficar falando da nova estação. E olha que tem coisas de nova estação para falar, né? Que a gente está falando desde o ano passado sem parar. Mas eu queria falar algumas frases para você aqui que Deus colocou no meu coração. E se você entender que essa frase é para você, que Deus está falando contigo, que o Espírito Santo está ministrando para você, se manifesta, diga amém, diga isso é para mim. Então, frases que vão te ensinar a reagir contra o passado limitador. O seu passado está ocupando o lugar que deveria ser o seu presente. Não permita isso. Outra frase. A tua nostalgia não está deixando você visualizar um bom futuro. Tem gente que só gosta de coisa antiga, né? Lá na igreja tem uns 2 ou 3. Tem. E olha que é difícil. Vocês são assembleanos, vocês gostam do fogo. A gente também gosta do fogo. A gente gosta de falar em língua. A gente gosta da unção do telefone. Sabe como é que é a unção do telefone? Sabe não? É assim, ó. De vez em quando no culto tem uma irmã lá, um irmão lá. Ô, glória! Mas no início foi difícil essas coisas, né? Tem uns que rodam. E glória a Deus, a presença de Deus, né? Mas no início é tão difícil. Né? Porque as pessoas estão tão agarradas no tradicionalismo, né? Glória a Deus, quando eu cheguei aqui na igreja de Ramos, a igreja já era avivada, né? Mas eu fui de uma igreja que mandaram tirar a bateria. Tira a bateria, porque bateria é do diabo. Guitarra. Se você desse glória a Deus, igual você está dando dentro daquela igreja que eu era, um diácono ia chegar perto de você e falar assim, você pode gritar lá fora, porque aqui não é lugar de bagunça? Era assim antigamente, né? E as coisas vão vindo, a nova estação vai chegando, o novo tempo vai chegando, e a gente fica com aquela nostalgia.
Eu gosto, pastorzão. A minha esposa briga comigo, mas eu gosto. Vencedores por Cristo. J. Neto. Não é bom? Eu fico, antes mesmo que eu fosse alguém, tu me amaste e me quiseste, meu santo tão rebelde. A minha esposa fala, ai. Que música do cantor cristão antigo aqui é a harpa, né? O cantor cristão antigo eu amo. Eu amo. Só que são coisas que foi da estação passada na nossa vida lá. Eu falo assim, não, eu não gosto de coisa nova, eu só gosto das velhas. Falei, cuidado que não gosto de gostar de velha, cuidado. Quando eu falei lá, para você viver o novo, você tem que jogar o velho fora. Teve irmã que falou assim, pastor, meu esposo está velho, posso jogar ele fora? Eu falei, não, irmão, não é isso não. Fica com ele um pouquinho, senão vai dar problema, né? Apesar de que tem irmã que dá glória a Deus quando o marido morre, não é? Misericórdia. Você conhece a história da irmãzinha que o diácono morreu? Você conhece, já ouviu? E ela estava lá chorando, descia poucas lágrimas, tá? Mas ela estava chorando, sentada do lado do caixão. E aí todo mundo comovido, depois que morre todo mundo é bom, né? Todo mundo falando, e ela ali. Aí chegou um irmãozinho, rapaz, cheio da unção. Tinha ficado 7 dias no monte, sem comer, sem beber, sem nada. Ele veio com uma gravatinha, a gravatinha dele estava suja, que acho que ele limpou a boca com a gravata, mas ele veio, mas que veio. E ele entrou e falou, tem! Aí todo mundo olhou, a irmã olhou assim. Ele falou assim, que Deus mandou eu vir aqui. Que eu vou orar por esse homem de Deus. E ele vai se levantar daí agora. A mulher levantou e falou assim, só um momento. Você pode orar. Mas se ele levantar, você levar para a tua casa. É triste, mas é verdade, né? Porque às vezes o passado impede muito. Eu vou falar um negócio para vocês aqui. Em nome de Jesus, não me interprete mal, tá? Se você é essa pessoa que impede o teu cônjuge de viver o melhor com Deus, muda a tua história. Se você é uma pessoa que é um peso na vida daquele que está do teu lado, na vida daquela que está do teu lado, muda essa história na tua vida. Busque em Deus o que fazer, porque a nostalgia do passado vai te impedir de ver aquilo que é excelente no futuro. Mas eu queria dizer dos irmãos lá que eu perguntei para um assim, qual é a televisão que tem na tua casa? Ah, tem uma Smart TV de 80 polegadas e não sei o que, mas você não acabou de falar que só gosta das velhas, das antigas? Por que a tua televisão não é de seletor de madeira, aquela velha que botava bombril em cima? Não, porque as músicas minhas só pode ser de 1950, é mesmo? Mas a televisão pode ser uma de... É ou não é? Então a nossa mente, o apóstolo Paulo fala que a nossa mente precisa ser renovada. A gente não pode adaptar aquilo que esse século está trazendo para nós, mas a gente tem que renovar a nossa mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Vai ficar preso ao passado? Outra frase aqui. O seu ontem não precisa ser esquecido, mas não precisa ser vivido novamente. Deus te deu um dia novo. E o amanhã ainda vai chegar. Outra frase. Excesso de passado te limita. Você deixa de ser feliz com medo de se entristecer novamente. A alegria está te esperando ali na frente. Tem uma música que fala assim, o amanhã será melhor que hoje. Conhece? O amanhã será melhor que hoje. Outra frase. Quando o seu presente é igual ao seu passado, você não consegue ver o futuro. A impressão que você tem é que nunca saiu do lugar. Se tiver alguém aqui, o Espírito Santo está falando com você. Hoje é o dia do start. Hoje é o dia de ligar isso aí. Ligar esse motor. Outra frase. Existe a lei da semeadura. O que foi plantado será colhido. Se os resultados da colheita forem ruins, a partir de hoje, lance sementes novas. E se as sementes novas forem boas e gerarem bons resultados, lance novas sementes boas de novo. Porque vivemos a lei da semeadura. Não adianta você querer começar a colher agora, se a sua vida inteirinha foi só plantando coisa ruim. Precisa começar a plantar e esperar o tempo do processo para ela acontecer. Amém? Outra frase, eu quero terminar, mas essas frases me prendem. Precisamos lidar com o passado como o motorista lida com o retrovisor.
Só dá uma olhadinha, sempre por precaução, mas o foco principal é o que está à sua frente. Outra frase. Do nosso passado, Deus nem se lembra mais, pois Ele decidiu esquecer, e você deve fazer o mesmo. Vou falar isso de novo, acho que esse é muito forte. Ó, do nosso passado Deus não se lembra mais, pois Ele decidiu esquecer, e nós devemos fazer o mesmo. Outra, até ontem já foi futuro do dia anterior. Não sei porque você está vivendo ainda nele. Nem o passado permanece o mesmo, e nem ele fica preso ao mesmo ponto. Já disse aqueles filósofos orientais, né? Você pode ver o rio, depois de 1 minuto, o rio não é mais o mesmo, porque as águas não são mais as mesmas. A pedra ainda pode estar lá, mas a água é outra. Quem tem medo do passado e não quer mais voltar em algum lugar com medo de sofrer, eu digo que você deve arriscar, pois você verá que aquele lugar, com a sua mente amadurecida, a sua mente de hoje, aquele lugar já mudou, todo mundo já mudou, e você não vai lá com medo de você mesmo. Tudo já mudou, o passado é passado, você precisa arriscar, você precisa viver esse novo. Nenhum segundo é igual ao outro. As pessoas mudaram o jeito de pensar, já amadureceram, já engordaram, já emagreceram, já foram curadas, já morreram. Empresas novas foram abertas naquele lugar, outras fecharam. Igrejas cresceram, outras se abriram. E você não vai lá com medo de você mesmo, vá lá, se arrisque a ser liberto de algo que tanto te feriu, de um lugar que tanto te feriu. O passado só termina se o seu futuro, se o teu, na verdade, eu vou ler direitinho aqui para não errar. O passado só determina o seu futuro se você continuar vivendo ainda nele. Eu queria que você ficasse de pé aí, para a gente encerrar. Tem um texto bíblico que eu acho importante a gente ler, para a gente viver como viveu hoje. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestis do novo, que se renova para conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, aonde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cito, nem servo, nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas e misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim
como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobretudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, dominem vossos corações, e sedes agraciados. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos uns aos outros, admoestrando-vos aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças ao Deus Pai. Quer mais um versículo? Gálatas 2:20. Coloca aí para a gente ler junto, e é o último versículo. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Deus está fazendo algo novo na tua vida. Deus está fazendo algo novo? Eu quero orar pela tua vida. Posso orar, pastor? Posso orar? Tem aquela canção aí que fala de algo novo? Não sei nem qual é, mas tem. E eu quero, através dessa canção, nós como ministério, como Igreja Batista Reação, profetizar sobre a vida de vocês. E pastorzão, pastores, liderança dessa igreja, fique sabendo que nós vamos levar para lá algo especial desse lugar nessa noite. Vamos levar avivamento, vamos levar a manifestação da presença de Deus. Eu estou falando com Deus, eu falei com Deus quando eu sentei ali, orei, Deus, eu não quero sair daqui da mesma maneira que eu entrei nesse lugar. Porque aqui é a tua casa, aqui é onde o Senhor se manifesta, aqui é um lugar especial. Então eu quero sair daqui diferente, mas eu quero que você saia daqui diferente também. Feche os teus olhos aí. Oh Deus, um vento de esperança aqui. Meu Deus, você pode sentir isso? A esperança voltando, a visão sendo renovada. Quando eu falei de gavetas aqui, é porque quando eu subi aqui, Deus me mostrou algumas gavetas trancadas com cadeados. Gaveteiro trancado, cadeado. Cadeados grandes. Eu disse, Senhor, o que é isso? E o Senhor me falou que eram sonhos e projetos que tinham sido guardados e trancados por causa do passado. Deus quer restaurar a tua vida e fazer coisas novas. Coisas novas Deus está fazendo. Eu creio, hein? Ouça profeticamente isso. Eu posso sentir. Tem o deserto, e no deserto você não tem o tracejado da rua. Você não tem o tracejado no caminho. Por isso que muitas pessoas se perdem no deserto. Não tiver uma bússola, não consegue sair do deserto. Que olha para a direita, para a esquerda, olha para tudo quanto é lado e não vê caminho. E a promessa de Deus é o seguinte, ó: eu vou fazer um caminho no deserto para você ter direção, para você viver algo novo que eu tenho para tua vida. Você vai olhar para ver o caminho, você vai saber para onde ir certinho. Coisas novas. Coisas novas Deus está fazendo. Se a tua vida é um ermo, Ele vai fazer um rio nesse ermo também, tá? Oh Deus, faz isso! Caminhos do ermo e rio do deserto. E se preciso for, o mar vai se abrir por causa de você. Caminhos do ermo e rios do deserto. E se preciso for, o mar vai se abrir. Caminhos do ermo e rios do deserto. E se preciso for,
Coisas novas. Diga isso. Deus está fazendo coisas novas Na tua vida espiritual, restaurando a tua comunhão com Ele, ó. Coisas novas. Eu quero profetizar e abrir a minha boca agora contra toda mágoa, decepção, tristeza, angústia, dor. Começa a cair por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que Satanás plantou não vai mais ser um impedimento para viver coisas tremendas da parte de Deus. Deus está fazendo. O passado vai ser só uma lembrança que não machuca mais. Deus está falando para você: oh, avança, vai, não posso, você tem que dar, não tenha medo. Aqui Ele te dá a direção hoje. Deixa o teu passado para trás. Não vos lembrei das coisas passadas, não considereis as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. Você não está percebendo, diz o Senhor. Vai se abrir caminhos do rios do deserto. E se preciso for, o mar vai se abrir. Deus, nós oramos nessa noite. Eu levanto a minha voz como voz profética. Levanto a minha voz como voz de intercessor pelo teu povo nesse lugar, nessa noite. O Senhor me trouxe aqui com um propósito, e tudo que o Senhor colocou no meu coração foi liberado para o teu povo nessa noite. Tudo que o teu Espírito Santo me incomodou foi aquilo que foi dito nesse lugar. O que eu te peço agora, Pai, é que seja quebrado toda estrutura satânica e maligna que ainda prende. Todo encantamento, todo feitiço, toda praga lançada, rogada, toda maldição, seja ela familiar, seja ela algo programado e preparado, toda arquitetura do inferno que se levantou contra cada filho, contra cada filha, contra a família, contra ministérios. Deus, eu levanto a minha voz para quebrar todo o mal em nome de Jesus. Que seja quebrado o mal agora, em nome de Jesus. Satanás, você pode soltar agora, em nome de Jesus, o coração dessa mulher, o coração desse jovem, o coração desse homem, o coração desse idoso, porque a tua palavra diz, Senhor, que até os velhos sonhariam e vão realizar. Deus, que esse novo caminho não seja simplesmente um caminho, mas que ele seja um caminho movimentado por essa igreja. Que esse caminho do deserto seja um caminho movimentado pelo teu povo. Seja um caminho onde as pessoas transitam por ele, porque tem destino, porque tem algo novo para acontecer, e já está acontecendo, e já começou a acontecer, e é necessário ver, é necessário crer, é necessário dar o primeiro passo, é necessário colocar o pé, para depois o Senhor colocar o chão. Toda palavra de derrota que foi lançada é destruída e cancelada no mundo espiritual, em nome de Jesus. Que coisas novas sejam estabelecidas na tua vida, na nossa vida, e que o ponto de partida seja hoje, seja agora, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor bem forte, dá um grito de glória, de aleluia, de louvor para Ele. Oh Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa noite. Obrigado pelo teu Espírito Santo nessa noite. Obrigado pela tua sabedoria nessa noite. Obrigado por desvendar, destravar, descortinar caminhos nessa noite. Eu creio, Pai, que muitos testemunhos virão, porque o teu povo vai avançar em fé e vai viver coisas maravilhosas. Uma nova estação está chegando. Aleluia. Como diz aquela vozinha chata, next stop, the blessed station. O tempo da bênção, o tempo do Senhor quer chegar para você. E se você não entendeu nada, eu quero dizer para você que o único que pode impedir isso acontecer é você mesmo.
Devolva a palavra aqui. Glória.